Olá! Em todo o mundo, cada vez mais as pessoas estão abandonando veículos automotores, que aquecem o planeta e deixam o ar das cidades empestado de gases venenosos. Para trocar esses transportes por conduções que não poluem e, ao mesmo tempo, fazem bem à alma, ao coração, enfim, ao corpo todo, da cabeça aos pés. Pedalar é preciso. Pensando nisso, o vereador Fernando Carneiro apresentou uma proposta na Câmara de Belém que está sendo chamada de Lei da Bicicleta. Sobre esse projeto, eu converso agora com o Fernando. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui para a gente falar sobre essa questão da Lei da Bicicleta. Bom dia, eu que agradeço o convite de voltar mais uma vez aqui ao seu programa, que eu sei que tem uma excelente audiência e que debate temas que são importantes para a cidade, para quem acorda cedo, né? Cedo. Para se informar bastante. Na hora do café. Na hora do café. E antes da missa ou depois da missa. É verdade. Fernando, o projeto foi barrado, né? Foi barrado, infelizmente foi barrado. E por um score de 13-13. Quer dizer, foi barrado por empate. Na verdade, para as pessoas entenderem, Belém tem 35 vereadores, né? Então tem que ser um número ímpar, justamente para não dar uma votação empate. Mas no momento da votação da Lei da Bicicleta, tinham 26 vereadores presentes. Então deu 13-13. E o regimento da Casa, né, da Câmara, permite, então, o voto de desempate do presidente, né, que é o chamado voto de Minerva. E ele acabou votando duas vezes. Ele votou na primeira vez... Foi o Orlando Reis, vereador, né? Orlando Reis. Sim. Votou duas vezes contra a Lei da Bicicleta. Ele vale por 2. Não sei se ele vale por 2, mas que ele votou duas vezes, ele votou. Fernando, em resumo, qual é essa espinha dorsal do projeto? Olha, Guilherme, na verdade é o seguinte, o projeto, eu acho, inclusive, que a legislação de Belém, ela está muito atrasada em relação à realidade. Quem anda pelas ruas de Belém já percebeu que a cidade o seu ambiente está se modificando. As pessoas estão caminhando mais, as pessoas estão andando de patins, estão andando de skate e estão andando de bicicleta. Existem vários grupos de bicicleta que fazem passeios durante a cidade e mesmo se deslocam. Eu conheço várias pessoas que hoje abandonaram o carro, como você falou, e estão vindo de longe, inclusive da Cidade Nova, do Júlia Cefé, que vem trabalhar de bicicleta. E outros utilizam a bicicleta para trazer o seu negócio. Não, e assim, mas isso eu estou dizendo desse novo público, Certo. porque Belém já historicamente, por conta da cidade ser muito plana e por conta até da própria condição socioeconômica da população, que a nossa população ainda padece de um índice muito ruim econômico, de poder aquisitivo, então a bicicleta é um meio natural. Quem conhece a cidade sabe que já há muito tempo, desde sempre, né? Quem não conhece Coraci, o famoso Pé Redondo, né? Que já eram chamados porque andam de bicicleta. Por quê? Porque a cidade sempre foi aprazível para o uso da bicicleta. Então, a cidade sempre teve o ciclista como a bicicleta como um meio de transporte. Aprazível do ponto de vista da horizontalidade da horizontalidade dela. Mas o clima não ajuda. Não, o clima não ajuda e as ruas não ajudam. Nem as ruas, então, exatamente. A gente, de fato, precisa adequar isso. É isso que o projeto visava fazer. Então, assim, se você pesquisar na internet ou mesmo ver televisão, você vai ver que as grandes cidades do mundo e do Brasil mesmo estão se adaptando a essa nova realidade que está se impondo. E Belém, infelizmente, mais uma vez está dando uma demonstração de atraso. Eu fiz uma pesquisa lá na Câmara e existem projetos, 7, 8 projetos que já foram apresentados para tratar de temas relativos à bicicleta, seja da construção de ciclovia, de ciclofaixa, da construção de bicicletário, de paraciclo, enfim. O primeiro é de 1992, ou seja, do século passado, né, do então vereador Lois Santos, que tratava da questão de construção de ciclofaixa e ciclovia. E a Câmara tem um parecer favorável da Comissão de Justiça, mas a Câmara nunca se debruçou sobre isso. Então, a Câmara tem um atraso, a cidade de Belém tem um atraso em relação... Aí tem um débito social, que eu digo, tem um passivo a ser pago a essa população que usa a bicicleta, ao operário da construção civil que vai trabalhar, ao cidadão, como você falou, que vai trabalhar, que vende sua coxinha, seu pastel, sua orelha, seu suco. A cidade tem um débito com essas pessoas que são cidadãos. Essas pessoas são todas cidadãos, pagam impostos, têm direito. Essas pessoas, até um tempo atrás, eram invisíveis, a gente não percebia. Ou quando percebia, achava que era um estorvo, né? Era um problema, não posso ciclista no meio da rua. Ele tem direito de andar na rua, como o pedestre tem, como o motorista tem, como o motociclista tem. Você não vai construir uma cidade cidadã se você não respeitar os diversos modais de transporte. Então, o projeto visava somente isso, né? É você transformar em lei uma coisa que já está sendo operacionalizada. A gente reconhece, e quando teve, desde do primeiro governo, do segundo governo do então prefeito Edmilson, a gente já deu um tratamento cicloviário para a cidade. Foi construída a ciclovia da Almirante Barroso, uma das melhores e mais seguras do Brasil, isso eu posso te assegurar.
A ciclofaixa da Augusto Montenegro, da DOCA, da 1º de dezembro, ou seja, a gente já estava no tratamento. E a cidade vem fazendo isso. Mas por que então aprovar uma lei? Para que não fique ao sabor da vontade do prefeito. Se você estabelece em lei, ele fica obrigado a seguir o tratamento cicloviário. Então, um decreto do prefeito ou uma política de um órgão de mobilidade, seja a CEURB ou seja a CEMOB, ela pode ser revista a qualquer momento pelo próprio gestor ou por um outro que entre. Quantas vezes a gente já não viu uma cidade que está indo numa direção, entra o prefeito e muda tudo? Aí todo mundo reclama, e com razão. Então, aprovar uma lei significaria dizer o seguinte: a cidade agora está obrigada a sempre investir em ciclofaixa, ciclovia, paraciclo, bicicletário. A lei era para isso, não era para criar essa celeuma toda, entendeu? Que criou-se por outras razões políticas, né? Não pelo projeto em si. Então, o projeto era isso. E eu fiquei surpreso quando ele ter sido derrotado, porque eu costumo dizer que é um projeto do bem. Ninguém sairia perdendo com isso. Quem que ia sair perdendo com a cidade ganhando mais ciclovias? Ninguém. Mas, assim, infelizmente, existe uma certa pequenez política, uma certa mesquinharia política, que acaba, e é por isso que as pessoas, a população, muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora, tem descrédito na política. Ah, não acredito mais em política, não acredito mais na política por coisas como essa, de rejeitar um projeto como esse, que só faz bem para a cidade e para as pessoas. É verdade. Esse descrédito está em todo o país, tá certo? E agora que está se votando uma reforma política, tá certo? Então, aí, se você me disser assim, Fernando, as pessoas estão me perguntando por que o projeto foi derrotado. Eu vou te dar a minha opinião, porque eu analisei... De certa forma, ele tromba com a organização da cidade? Ele não colide com nada, com nada. Ah, ele agride o plano diretor da cidade. Não agride. Esse é o argumento de alguns vereadores. O plano diretor, o próprio nome diz, se a gente for procurar no dicionário, o plano diretor, o que é uma diretriz? Abrir um caminho, dizer assim, olha, você tem que investir nisso. O plano diretor, ele só trata da bicicleta em 2 artigos, o 42 e o 46, em que ele diz que a prefeitura fica obrigada a fazer manutenção das praças, das ruas, da ciclofaixa, da ciclovia, e isso. Mas ele não precisa dizer muito mais do que isso, tá certo? Esse projeto precisa ser regulamentado em lei. E foi isso que eu fiz. E, aliás, outros vereadores fizeram isso antes de mim. Então, o que acontece? Ele poderia ser aprovado como lei, certo? Como se fosse assim, a palavra talvez não seja essa, mas fosse uma regulamentação do plano diretor. Ele está institucionalizando aquilo que está estabelecido como diretriz no plano diretor. Então, esse problema de que colide com o plano diretor não se sustenta, não é verdade. Tanto é que existem alguns vereadores que estão querendo fazer uma emenda ao plano diretor, um aditivo ao plano diretor. Ora, se ele colide com o plano diretor, como é que eu vou fazer uma emenda ao plano diretor? Então, não tem muita lógica o argumento das pessoas que votaram contra. Minha avaliação, conversando com algumas pessoas, é que, infelizmente, assim, se misturou com muitas questões políticas essa votação. Não sou contra a política, eu sou um político e sou partidário. Mas o problema é que, às vezes, a política ela se apequena diante dos interesses da sociedade. Você fala, quando entra nesse processo, a presença da política, você está se referindo ao prefeito? Eu estou me referindo ao prefeito, porque a minha avaliação é a seguinte: todo mundo sabe que essa cidade não tem marca do prefeito. Passados 2 anos e meio, a gente pergunta assim, o que foi que o prefeito fez nessa cidade? Uma calçada, agora está colocando postes em 2 avenidas. E a marca que eu ouvi as pessoas, eu tenho perguntado isso às pessoas quando eu vou nas comunidades, qual é a marca dessa prefeitura? Aí uma vez uma pessoa na comunidade disse assim, eu sei, alagamento. Porque essa cidade nunca alagou tanto quanto eles vão fazer uma estátua de um alagamento e colocar em homenagem ao prefeito. Então o prefeito está muito mal avaliado, ele sabe disso, a cidade sabe disso, o índice de rejeição dele é altíssimo, o índice de aprovação é baixíssimo. Então ele está numa medida desesperada, querendo tomar medidas aí para tentar reverter essa situação. E está receando perder o protagonismo de ter apresentado propostas. Então, uma proposta que é boa, porque não é que fui eu que apresentei. Qualquer vereador, se fosse vereador da base de sustentação do governo, eu votaria a favor dessa lei, porque eu acho que a cidade ganha com isso. Quer dizer que se saísse a iniciativa fosse da prefeitura, o projeto teria sido aprovado? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que se o projeto fosse apresentado pelo prefeito à Câmara, se esse mesmo projeto, que ele não é perfeito, nunca disse que ele é perfeito, ele está aberto a emendas, está aberto a colaborações, se ele fosse apresentado por um vereador da base do governo, eu votaria a favor dele, como já votamos diversas coisas na prefeitura. Ah, mas tem que fazer uma audiência pública, nós reunimos com as pessoas, em 2013 foi feita uma sessão na Câmara para debater isso, quando eu apresentei o projeto,
Porque, Guilherme, tem muita gente dizendo assim, isso é uma coisa eleitoreira. Na minha campanha eleitoral, você pode ver nas redes sociais aí que dá para recuperar, eu já dizia, a gente fazia bicicletadas, vários passeios de bicicleta a gente fazia durante a campanha eleitoral. Aí a gente diz assim, olha, eu me comprometi na campanha a apresentar o projeto da lei da bicicleta. Não tem um monte de gente que diz assim, o vereador depois que é eleito esquece a promessa que faz. Não, eu não esqueci. Em fevereiro eu apresentei o projeto da lei da bicicleta porque foi meu compromisso durante a campanha eleitoral. Então eu estou cumprindo com uma promessa que eu fiz. Então, nesse sentido, eu estou nessa luta há muito tempo. A gente estava na época da prefeitura, do prefeito Edmilson, incentivando a construção de ciclovias e ciclofaixas. Então, eu estou nessa luta há muito tempo. Então, não é um oportunismo eleitoreiro. Mas, assim, eu votaria a favor desse projeto se ele fosse apresentado por outro. Fazendo uma ou outra emenda, não tem problema, ele está aberto a emendas. Mas o argumento é dizer que ele colide com o plano diretor, ou então que ele precisaria ter uma série de audiências para debater com a sociedade, é bacana. De agora em diante, qualquer projeto que for aprovado na Câmara, eu vou exigir que a gente tenha discussão com a sociedade. Porque aqui você tem, por exemplo, transparência é uma coisa que a gente sempre exige na Câmara. A gente já, aqui, vou te dar um exemplo, que eu poderia dar vários. Em 2013, foi aprovado uma autorização de empréstimo para a Prefeitura para construir a bacia da Estrada Nova. Aqui. Foi enviado 125 milhões de dólares americanos. Nós aprovamos, foi aprovado por unanimidade. A Prefeitura está autorizada a pedir 125 milhões de dólares. Na hora que a gente foi defender, porque eu não posso votar contra um projeto que vai ser por uma obra que vai beneficiar a vida das pessoas, mas a gente pediu para a Prefeitura mandar, mande a planilha de custos, mande o cronograma da obra, mande onde vai ser investido esse 125 milhões. Até hoje, a gente não recebeu uma informação, mas nós votamos, no escuro, tá certo? Porque a Prefeitura não passa para a nossa casa, para a Câmara, nenhuma informação. Nós aprovamos a autorização para comprar o Hospital Porto Dia, 90 milhões de reais. Cadê o Hospital Porto Dia? Foi comprado? Não foi comprado. Por que não foi comprado? A gente não sabe. Segundo o prefeito, o governo federal é o culpado. O BNDES não... Ele foi à casa pedir a autorização do empréstimo 90, mas não foi explicar por que não veio. A gente ouve pela imprensa. Algum outro vereador que fala, acho que foi isso. Entendeu? Então, esse é um problema. A gente acaba aprovando projetos para tentar melhorar a vida da cidade, independente se é oposição ou se é o prefeito. A gente quer melhorar a vida da cidade, mas a recíproca não é verdadeira. Na hora que a gente apresenta um projeto como esse para melhorar a vida da cidade, eles votam contra. Fernando, vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente conversa porque houve uma reunião na quinta-feira e foi formada, ao que parece, foi formada uma comissão que deve reunir pela primeira vez amanhã. Isso. A gente volta a conversar para saber daqui para frente o que vai acontecer com o projeto. Com certeza. O Mais volta já já. O Mais está de volta. Eu converso com o vereador Fernando Carneiro sobre a lei da bicicleta. Então, Fernando, antes do intervalo, eu propus a você que a gente falasse sobre o futuro. O projeto foi barrado, isso não significa o fim dele, tá certo? Então, o que pode acontecer daqui para frente? Ele vai ser aprovado em algum momento, porque é isso que eu estou dizendo. A cidade vai inevitavelmente exigir da prefeitura que dê um tratamento. Toda vez agora que a prefeitura vai fazer uma rua, a população pergunta assim, vai ter ciclofaixa? Porque isso eu acho o grande ganho. Talvez o grande mérito desse projeto e dessa polêmica toda foi ter criado, estimulado a conscientização da sociedade. Eu acho que isso não tem volta. Então a cidade de Belém vai ter que começar a dar um tratamento cicloviário para todas as ruas, para a cidade como um todo. Vai precisar interligar essa rede, porque não adianta eu fazer uma ciclovia aqui, uma outra lá, uma outra lá, que não dialogam, que não conversam. O cidadão sai ali, como você estava falando no intervalo, sai da Almirante Barroso e entra na contramão ali na Magalhães Barata. Quer dizer, então ele precisa ter uma alternativa. A gente precisa cobrar do ciclista aquele respeito às leis de trânsito, porque a bicicleta foi considerada veículo pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mas ela também precisa ter o espaço para ela circular. A partir do momento que você dá as condições, você vai começar a fiscalizar, fazer campanha educativa. Por que a prefeitura não pega essas obras, está cheio de peão que vai lá com a bicicleta, não constrói um bicicletário ali fora, não exige da obra que construa um bicicletário, não faz um dia uma palestra sobre educação de trânsito, importância da bicicleta, não distribui alguns capacetes para os operários que muitas vezes estão ali. Então, esse processo é um processo inexorável. Então, em algum momento, a cidade vai precisar dar um tratamento, vai precisar regulamentar essa questão. E eu espero, e eu estou aqui dizendo isso para o seu público, para a população da cidade de Belém, que eu estou disposto a reapresentar o projeto com todas as alterações que tenham sido feitas por essa comissão. Eu vou participar dessa reunião dessa comissão. Se eu perceber que eles estão querendo, de fato, aprovar o projeto e não apenas fazer mais uma manobra, né, para tirar a autoria, porque o problema não é se é minha autoria ou não, é tentar desvirtuar o projeto da Câmara para o Executivo. O projeto tem que ser aprovado na Câmara. Ele tem que ser aprovado na Câmara.
Então, se eu perceber que está querendo caminhar para o bem, eu vou participar e vou colocar. Agora, se eu perceber que existe alguma manobra para tentar jogar todos os louros para a prefeitura, eu vou denunciar isso para a De sociedade. quem foi quem preside essa comissão? Olha, na verdade, foi ontem, aliás, na quinta-feira, a gente teve essa audiência e meio que se elegeu a vereadora Meg Barros ali, porque o vereador que propôs essa audiência da quinta-feira, o vereador Mauro Freitas, ele nem ficou. Ele propôs lá, se retirou, disse que tinha que viajar para uma reunião do partido dele, não sei aonde e tal, saiu. E eu fiquei até o final. E acabou que a vereadora Meg avocou para si a reunião dessa comissão. Eu vou lá nessa reunião. Se eu perceber que existe boa vontade, se os movimentos dos bicicleteiros, dos cicloativistas, das pessoas que usam a bicicleta, vai estar presente para oxigenar, para dar de fato ideias, eu vou participar. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer assim, eu, na audiência na quinta-feira, eu propus uma coisa. A rigor, o regulamento da Câmara não estabelece o seguinte: se um projeto foi votado e foi rejeitado, ele não pode ser reapresentado no mesmo ano. Ah, sim, é verdade. Mas existe uma brecha. Se eu conseguir a assinatura de 18 vereadores, ou seja, metade mais um, eu posso reapresentar ainda nessa mesma legislatura. Porque o fato de ter rejeitado o projeto, ter votado contra o projeto, pode ter atrasado em 8, em 10 meses ou um ano a sua própria aprovação. Mas os vereadores que votaram contra disseram que são favoráveis. Eu não entendi. Se a gente é a favor, a gente vota a favor. Mas eram a favor, mas votaram contra. A gente vai precisar da assinatura deles para reapresentar o projeto. Então, eles disseram na audiência da quinta-feira que são favoráveis ao projeto, que precisa só fazer algumas emendas, que precisa dar uma outra formatação. A gente aceita, não tem problema nenhum. Mas agora eu vou precisar da assinatura deles para reapresentar o projeto e aprovar. Aí é possível ele ser aprovado ainda esse ano. Fernando, você faz parte de algum grupo? Existem muitos grupos hoje de ciclistas, né, que circulam, inclusive à noite. Sim. Que melhora clima, né? O clima, né? Então, eles saem em grupos grandes e circulam pela cidade. Você faz parte de algum desses grupos? Olha, eu sou amigo de vários deles, Sim. né? Mas assim, a idade vai chegando e eu moro muito longe, eu moro no Tapanã, então não dá para vir todo dia. Eu uso a bicicleta, assim, não uso todo dia, mas assim, sou amigo de várias dessas pessoas, inclusive a gente ouviu essas pessoas, né? Tem vários movimentos aí, Bike Anjo, Bike Belém, Cicloativista, tem vários movimentos que a gente... Todos eles contribuíram para... Vários deles, todos não porque são muitos, mas vários deles contribuíram, a gente abriu, e como eu te falei, o projeto ele foi, inclusive, baseado em projetos de outros estados, que já aprovaram. Você falou que seria São Paulo. São Paulo, a gente se baseou na lei de São Paulo, tá certo? Foi um projeto de lei que foi apresentado, foi aprovado, e a gente pegou as informações também do pessoal daqui, né? E, na verdade, o projeto ele prevê apenas, e isso é importante que se diga, que um dos argumentos que foi levantado é que ele não fazia um estudo prévio, um estudo técnico de viabilidade de implantação. Veja bem, eu não estou estabelecendo aqui o tamanho da ciclofaixa, nem o tamanho da ciclovia, nem a espessura, não é, isso sim é um estudo técnico. Eu estou apenas no projeto dizendo que a cidade tem que dar tratamento. Tem que ter, por exemplo, no projeto, no mínimo 5% das vias da cidade, no mínimo 5% das vias da cidade com ciclovia ou ciclofaixa. Tem que ter o paraciclo, tem que ser bicicletário. Já existem hoje, por exemplo, cidadão que vem, como você falou, o clima da cidade é quente. Ele vem... Por que não existe um local no centro da cidade onde ele possa deixar a bicicleta dele com segurança, tomar um banho e ir trabalhar? Isso já existe em outros países, né? Não é só o lugar para estacionar a bicicleta. Você precisa de uma estação onde você pode guardar o seu material, onde você pode deixar seu capacete, você toma um banho, pega sua roupa, vai trabalhar, volta, pega a bicicleta. Isso já existe, não é uma ficção. Então, isso não está previsto no projeto, mas é uma possibilidade. Mas o que está previsto no projeto? Que você tenha que ter, por exemplo, nos espaços públicos, ou mesmo nos espaços privados que precisam de autorização pública, você vai construir um shopping hoje, você tem que ter não sei quantas vagas de automóvel, mas não tem que ter vaga de bicicleta. O projeto estabelece o mínimo percentual de vaga de bicicleta. Está no projeto isso está no projeto. Então, assim, esse projeto, ele pode ser... Aliás, os estabelecimentos aqui não dão muita bola. Não dão. Tem supermercado. Eu chego no supermercado, não tem. Alguns tem, é verdade, alguns tem. Mas outro tem. São de má qualidade. Poucos. Você coloca ali, olha, coloca esse negócio outro aí. Dia, essa semana que estava passada, eu fui num sushi com meus filhos lá, cheguei lá, aí eu disse assim, eu posso colocar a bicicleta aqui dentro? Estava vazio, aí ele deixou eu colocar. Mas eu já cheguei em restaurante lotado, que não tinha bicicletário, não tinha nem onde deixar a bicicleta na frente, eu tinha que perder a visão da bicicleta, não podia entrar com a bicicleta, certo? E não tinha um lugar adequado para estacionar a bicicleta. Aí eu tenho que andar com um cadeado, aquela coisa, amarrar e tal, parará. Se os estabelecimentos comerciais começarem a ser incentivados pela prefeitura a estabelecer um local adequado para o estacionamento da bicicleta, isso ajuda a cidade.
É menos carro estacionado, é menos carro se mobilizando. Claro, e Então, tem cliente que anda de bicicleta e vai ao restaurante. eu faço isso, entendeu? Eu vou de bicicleta, E outra coisa, da manutenção nas nossas ciclofaixas. Eu uso muito a ciclofaixa da Augusto Montenegro. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu saio da ciclofaixa, porque ela está com um palmo de lixo, o cidadão corta a grama, tira, tudo bem que tem que capinar o canteiro, joga tudo na ciclofaixa, às vezes fica obstruindo, depois vem recolhendo só a grama, a areia fica, quando chove fica uma poça, e fica escorregadio, cai, não tem mais a segregação da pista, não tem mais aqueles tachões, já é uma coisa só, passa caminhão, passa ônibus, então assim, é muito perigoso. Então, essa história de que Belém tem 50 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, depende. A da Augusto Montenegro eu não considero, porque muitas vezes as pessoas têm que sair da ciclofaixa, não sou só eu não. Várias pessoas saem da ciclofaixa porque ela é insegura. Então, assim, chega do ciclista ser entendido como um intruso que está se imiscuindo no espaço do veículo. O ciclista tem o seu direito, seja ele um operário da construção civil, cidadão que trabalha, seja ele que está fazendo exercício à noite, todos têm direito a usar a via. A cidade é pública, a cidade é do povo, a rua é pública, ninguém é dono da rua. Então a gente tem que partilhar, e a gente tem que partilhar, mas tem que dar espaço para as pessoas poderem partilhar com segurança. Esse é o espírito do projeto. Se a bancada de sustentação do prefeito Zenaldo, se a própria prefeitura tiver com esse espírito para aprovar o projeto, eu vou fazer campanha pela aprovação do projeto e vou votar a favor. Mas se eu perceber que é uma manobra política com fins eleitoreiros, aí eu vou denunciar isso para a sociedade. E outras cidades têm dado certo, né? São Paulo, o prefeito de São Paulo está travando uma batalha lá, porque há muita resistência, né? E São Paulo, veja bem, eu morei em São Paulo há algum tempo. Hoje em dia, se você vai de bicicleta no horário do pico São Paulo, você chega mais cedo no seu destino que você estiver de carro. Porque uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, tem 6 milhões de veículos, não anda. Belém está caminhando nessa direção. Então, o momento da gente intervir é agora. É o momento de você criar essa consciência pelo uso da bicicleta e outros modais, na verdade. Né? Eu não acredito que a bicicleta veio para substituir o carro. Embora eu acho que o carro, ele precisa entrar no momento de declínio. Já não é mais aquela coisa que ele era. Né? Hoje em dia as pessoas dizem assim, as propagandas de carro, inclusive, já estão começando a fazer propaganda com bicicleta. Quer dizer, a própria empresa, né, a indústria do automóvel já está percebendo que precisa se adaptar. O carro não é mais o veículo principal. A tendência é o carro não ser mais o veículo principal. Ele usa para ser usado no fim de semana para sair da cidade. Mas as cidades estão tão congestionadas, tão ruim de se viver na rua, que a tendência é essa. Mas isso é uma tendência mundial, né? Melhora a saúde das pessoas, melhora a mobilidade, melhora a saúde da cidade. Os governantes estão indo para o trabalho Sim. De bicicleta. Pois é, então por que não aprova a lei da bicicleta? É uma contradição. Que coisa, né? Mas assim, eu sou uma otimista, a gente faz uma crítica política, porque a gente realmente tem um posicionamento político diferente, mas eu sou um otimista, eu acho que a gente pode, ainda nesse ano, aprovar, se houver boa vontade dos vereadores que votaram contra no primeiro momento, eu tenho certeza que a gente vai poder aprovar a lei da bicicleta e a gente comemorar com o pessoal da bicicleta a aprovação de uma lei que faz bem para todo mundo. Eu volto a dizer, essa é a lei do bem, não prejudica ninguém. Todo mundo sai ganhando, inclusive... Até rima, né? A lei do bem, não prejudica ninguém. Não prejudica ninguém. Vou usar como slogan, agradecer a você aí. E tem que chegar com o prefeito e dizer, acaba com essa birra. Pois é, bicho. Eu volto a dizer para você e para o povo que está nos escutando e nos vendo agora. A gente precisa recuperar a credibilidade na política. É possível recuperar a credibilidade na política se a gente superar essas mesquinharias, entendeu? A Câmara Municipal de uma metrópole como Belém não pode estar sujeita às variações de humor do Executivo. A Câmara é um poder independente, é um poder autônomo. Ela tem personalidade, ela é representativa do povo de Belém também. Não é só o prefeito que foi eleito, nós somos eleitos lá. Então a gente é um poder autônomo, mas infelizmente a Câmara de Belém hoje ela acaba sendo subserviente do prefeito. Aprova, liga para o prefeito. É para aprovar? Aprova. É para rejeitar? Rejeita. As pessoas parecem que não têm cérebro para pensar com a sua própria ideologia, com a sua própria capacidade de interpretação. Então, é um chamamento que eu faço à população para que cobre dos seus vereadores. Você elegeu o seu vereador, vá lá e cobre dele. Se você é a favor do uso da bicicleta como modal de transporte, cobre do seu vereador que ele vote a favor. Cobre do prefeito que anda de bicicleta de vez em quando aí também pela rua, que ele vote a favor, que ele oriente seus vereadores da sua base a votar a favor. A cidade vai ganhar com isso. Quer dizer, a guerra não está perdida, é isso? Não está perdida não, com certeza. Eu fiquei triste porque a gente batalha, a gente constrói, está desde 2013 isso. A gente passa 2 anos para apresentar um projeto para ser votado.
mas foi derrotado, mas no dia seguinte a gente já levanta a cabeça e vamos batalhar para aprovar. Fernando, chegamos ao final da nossa entrevista. Se eu deixei de fazer alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria para fechar a sua participação? Não, eu queria agradecer mais uma vez o espaço, agradecer aos nossos telespectadores aí, agradecer a RBA, porque eu acho que é um espaço de debate. Vocês estão vendo que eu já provei aqui que a gente é vereador de oposição, mas a gente tem compromisso com a cidade. Se é um projeto bom para a cidade, a gente vota a favor. Se é uma autorização de empréstimo para uma obra, a gente vota a favor. A gente quer transparência, porque é dinheiro do povo que está sendo usado. Meu, seu, de todo mundo que está nos ouvindo aí e vendo, é dinheiro do povo. Então, a gente precisa ter transparência nisso. Mas a gente tem que acabar com essa pequenez política, com essa mesquinharia de, foi você que votou, não gosto de você, não vou votar a favor. Se a cidade vai ganhar, a gente tem que ter esse espírito de aprovar um projeto, seja ele quem propor. Fernando, eu torço para que o projeto seja reapresentado e que passe, porque eu sou ciclista. Pronto, tá? Mais um adepto. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Mais volta no próximo domingo. Até lá.